Bem, irmãos, sejam bem-vindos, né, membros do canal Palavras em Chamas. Eu quero repassar com vocês algumas questões importantes a respeito da diferença dos textos, né? Bom, se você chegou agora e não sabe o que está acontecendo, eu fiz uma live aqui no canal a respeito da diferença dos textos críticos e reformados. Reformados não, receptos, né? Estou pensando muito em reformados, né? Graças a Deus, mas é quase isso mesmo. E nesta live ficou faltando algumas coisas, até porque a gente se distrai com as perguntas e tudo mais. Então, no vídeo que você está vendo hoje, a gente vai responder novamente a questão das diferenças do texto bíblico. A gente vai fazer alguns exercícios agora aqui, né? Não vai ser ao vivo, mas vai ser como se fosse ao vivo. Eu vou abrir a minha tela aqui para a gente fazer ao vivo e a gente vai entender como funciona a tradução e as diferentes, né, as diferenças da tradução e no final uma polêmica sobre isso. Bom, se você é membro do canal, está assistindo o vídeo, curta o vídeo também, né, isso faz parte do YouTube e é muito bom ter você aqui e falar novamente sobre isso. Bom, é um tema que eu não sou especialista, mas eu ajuntei algumas informações válidas, tá? E no final a gente vai tratar a respeito de uma polêmica em relação a isso. Deixa eu pausar aqui. Vamos começar então? Acho que já está sem áudio aqui. Vamos para a minha primeira tela aqui, ó. Tira a tela de espera. Tem outra tela de espera. Deixa eu ver, acho que está tudo minimizado, né? Ah, isso aí. Essa aqui é a nossa tela principal. E às vezes eu vou usar aqui a página da web, tá? Mas eu nem vou deixar aberto a página porque não vai fazer diferença no caso de hoje, né? Vamos pensar então de novo a respeito das diferentes traduções, né? No nosso quadro aqui, a gente tem 3 tipos de manuscritos e 2 métodos de tradução. Eu vou falar um pouco sobre cada item desse aqui. E vou falar um pouco mais rápido porque, olha, a gente vai fazer mais coisas hoje, ó. Como você está vendo, tem informações aqui sobre traduções e tudo mais. E aí aqui a gente vai fazer os exercícios, tá vendo? E no final, a polêmica dos novos textos e traduções. Então são dois trechos aqui do livro A Ameaça Pagã, que eu vou comentar com vocês sobre isso também. Deixa eu ver se a tela tá boa, a letra acredito que esteja boa também. Vamos falar então aqui novamente a respeito dos manuscritos, tá? Quando a gente pensa em manuscrito, a gente não detalha o que a gente está falando. Manuscrito são os rolos onde estão escritos os textos bíblicos, né? As cartas, os livros do Antigo Testamento e tudo mais. Esses manuscritos, muitos vão falar que eles se perderam, tá? Com o tempo se perderam. Mas isso tem uma enorme polêmica por aí, porque se eles se perderam, como é que eles eram usados na época da Reforma e pré-Reforma, né? O que Agostinho usou, por exemplo, no século 3, 4, o que foi usado, né? Então, acho que essa ideia de que não existe texto original, ela talvez seja um exagero, mas eles falam que não existe. Aí dentro desses manuscritos nós temos 3 classes. O manuscrito recepto, né, que é um manuscrito antigo, usado desde a época da Reforma, né, provavelmente antes da Reforma, já que ele chegou até a Reforma, né. Depois disso, arqueólogos encontraram novos manuscritos, mas esses manuscritos estavam mais velhos, né, mais desgastados, se não me engano. E aí, esses manuscritos ganharam um destaque maior, né? São os textos críticos, né? Eles são escavações novas, e na verdade, há uma polêmica muito grande a respeito de como foram encontrados, né? Mas aí você já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo? Então, são esses textos aí, né? Eles contêm menos texto do que o texto recepto, entende? Por isso que quando você abre a Bíblia, há aquelas informações no rodapé, sabe? As notas falando, ó, esse texto não se encontra nos melhores originais. Quando eles falam melhores originais, eles falam sobre esses novos manuscritos que foram encontrados, os textos críticos aqui. E que, tipo, é uma coisa estranha porque sempre existiram esses textos, né? Sempre teve. E de repente encontraram manuscritos, uma quantidade um pouco grande, que não tinha esses textos. Mas junto com esses manuscritos encontraram textos gnósticos também, né? E por algum motivo o pessoal da crítica textual foi levado a achar que esse texto que foi encontrado junto com textos gnósticos era melhor, superior do que o texto crítico, do que o texto recepto, que é o que nós usamos desde a Reforma.
Então, mas esses são os textos críticos, tá? Manuscritos mais achados, mais recentes, faltando textos, né? E que são considerados melhores aí, de acordo com a crítica textual e a crítica textual baixa, a baixa crítica textual, que ela já chega a ser liberal, considera não apenas o texto crítico, mas os textos gnósticos também, como por exemplo o Evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, né? O livro de Enoque também foi encontrado nesse meio de texto crítico aí, tá? Ele também pode ser considerado um texto gnóstico também, mesmo que tenha algumas diferenças, as doutrinas dentro dele também levam a crer que seja um texto gnóstico também. E aí nós temos os textos majoritários. O majoritário é um texto que não existe ainda para você ler, né? Ele só vem no interlinear, então você não vai comprar uma Bíblia com texto majoritário. Mas o que seria? Dentre esses manuscritos achados, eles separaram os manuscritos que estavam melhores lá, maiores, e aí colocaram esse termo em texto majoritário. Mas na verdade são os mesmos manuscritos, só que eles são selecionados, tá? Então o texto majoritário é um monte de manuscritos selecionado por alguém que resolveu criar um majoritário. Ele tem os mesmos defeitos do texto crítico, né? Na maioria dos textos, e isso tudo aqui se refere ao Novo Testamento. Agora olha que interessante. Apesar de se referir ao Novo Testamento, o texto do Antigo Testamento também muda de Bíblia que usa crítico ou recepto, sabia? Esse é o ponto que a gente não entende, que assim, eu não entendo, né? Não da forma como explicam, claro, mas muda também. Tanto que o nosso exemplo vai ser do texto do Antigo Testamento, mesmo que se trata do texto do crítico, recepto, majoritário, se trate do Novo, tá? E aí nós temos um monte de manuscrito, né? Majoritário, crítico, recepto, né? Nós temos duas maneiras de interpretar ele. Uma maneira, um método que a gente chama, né? Chamado equivalência formal, que é esse primeiro aqui, e um método chamado equivalência dinâmica, tá? O método equivalência formal, ele vai tentar se manter mais fiel ao conteúdo, né? Então ele vai tentar pegar o texto do jeito que está e vai tentar deixar mais ou menos igual ao texto, só que de forma legível, né? Como vocês vão ver daqui a pouco, nós não conseguimos ler direto assim o texto do hebraico, por exemplo, né? Ele tem que ser interpretado antes de lido. Então vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o método de equivalência formal, ele tenta se manter mais fiel ao que está escrito. Aí já não tem a ver com o tipo de manuscrito, mas a maneira como ele é traduzido. Tá bom? Imagina você pegar um texto aí da China, né, e você traduzir ele. Você vai colocar as palavras na sequência, ela não vai ter muito sentido para a gente, porque a ordem das palavras pode ser diferente, dependendo da linguagem. A tradução formal vai tentar manter o máximo de original, tá? O máximo de original. Ele vai ser um pouco mais difícil algumas vezes, mas com o avanço que nós temos hoje, ele já não é tão difícil assim. E a equivalência dinâmica é uma tradução que vai tentar ser o mais fácil possível, a ponto de, às vezes, interpretar o texto para que você entenda isso, né? Existe o meio termo, tá? Dizem que a Almeida do século XXI é o meio termo, mas eu acredito que a própria CF já seja o meio termo, ela já não é mais tão difícil de ler, ou você vai se acostumando com o tempo, eu não sei, acho que ela não é mais difícil de ler, tá? Então ela já estaria praticamente no meio termo. Muitos textos já foram corrigidos, né? Como por exemplo o Nicodemos, isso eu citei na live, o Nicodemos falou lá dos chifres, né? Então muita coisa disso já foi tirada, foi colocado coração mesmo. Então eles estão melhorando, aos poucos a gente está melhorando. Não vai chegar a equivalência dinâmica, por quê? A equivalência dinâmica chega a quase ser uma paráfrase, tá? E aí você perde características do texto. A equivalência formal mantém algumas palavras com mais significado, né? Então, ao invés de você simplificar demais, igual acontece na equivalência dinâmica, você mantém um pouco mais de significado no texto. Isso ajuda você a meditar melhor no texto, né? E você acaba descobrindo mais sobre ele. A equivalência dinâmica vai facilitar, ela quer que você entenda. O problema disso é que às vezes o cara tem que traduzir para você interpretar. E aí você pode não concordar com a interpretação dele.
um detalhe aqui é que a maioria dos textos críticos, né, até hoje, até onde eu sei, só usou equivalência dinâmica, tá? Os textos críticos são, por padrão, praticamente equivalência dinâmica, enquanto o texto recepto, por padrão, tem usado equivalência formal. Mas como eu disse, né, praticamente ficou fácil de ler os dois manuscritos. Estou formatando enquanto eu estou falando com vocês. Isso ajuda muito, na verdade. E eu acho que a gente que estuda teologia tem que acostumar com o texto acadêmico, né? Na verdade, o Brasil inteiro devia acostumar com o texto acadêmico. Isso é uma falha nossa. A gente quer sempre facilitar tudo e perde muita coisa, né? Mas é isso. Essas duas diferenças são importantes. Geralmente, o texto do texto recepto usa equivalência formal, tá? E muito provavelmente um texto crítico vai usar equivalência dinâmica. Hoje em dia foi comprado a ideia de que o texto crítico é o mais fácil. Então todas as novas traduções usam os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos da Judéia, os manuscritos encontrados no deserto, mesmo que tenha sido achado junto com um monte de texto gnóstico. Eles não estão nem aí. Eles usam assim mesmo, beleza? Você consegue baixar esses textos críticos e perceber que eles não fazem sentido no sentido de ser um texto. Eles são muito falhos, a quantidade de texto, a continuidade de texto é muito falha, mas eles usam assim mesmo. E eu vou explicar mais ou menos isso quando a gente chegar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui das polêmicas, tá? Bom, acho que já ficou claro essa parte aqui. O texto majoritário, a gente não tem ainda nenhuma tradução de mão para ele, é só aqueles textos, esqueci o termo agora, que vem o texto grego e em português embaixo, como está aqui, né? Agora eu quero mostrar para vocês como é que o texto é traduzido, como é que ele está na Bíblia, né? Nós temos aqui o texto de Eclesiastes 3:11. Por que eu trouxe Eclesiastes 3:11? Porque ele é do Antigo Testamento e ele também é influenciado de forma negativa pela equivalência dinâmica, que geralmente é usada no texto crítico, tá? E aqui embaixo a gente vai comparar as duas traduções. Agora perceba que as palavras lidas no português e na nossa sequência correta, elas não fazem sentido. Vamos tentar ler, ó. Não no coração ele definiu o mundo. E além disso, em seu tempo, bonito ele fez cada, e para do começo Elohim faz. Então, não faz sentido traduzir direto, né? E é assim que os textos estão. Então, a pessoa que vai traduzir, ela tem que entender muito de hebraico, tá? Por quê? Você está vendo que tem uma tradução embaixo, não, por exemplo, aqui? Ele talvez não seja o não que seja melhor utilizado aqui. Para isso, você tem que entender as traduções, né? E entender de verbete e tudo mais, coisa que eu não entendo, obviamente. Eu coloquei do jeito que está no interlinear em inglês, só traduzido do inglês para cá, beleza? Uma única coisa que eu traduzi, que eu deixei do jeito que estava, é o termo Elohim aqui. No interlinear já traduziram para Deus, eu quis deixar Elohim aqui. Trazendo a ideia do Elohim, você complementa lá no seu estudo ou no seu sermão o porquê que o autor usou Elohim, não Javé, né? Ou não Deus ou Senhor, enfim. Isso vai te dar vai dar uma ampliada no seu sermão. Mas é assim que está o texto, né? Aí a gente não vai conseguir ler mesmo, e aí a gente tem que pensar a respeito da tradução. Então, ao fim, e cada um ele fez a seu tempo. Além disso, no coração deles ele definiu o mundo. e não faz muito sentido, é difícil de traduzir, né? Claro, é difícil de traduzir, mas a gente tem as traduções. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Equivalência formal eu usei ACF e equivalência dinâmica eu usei NVI. São os dois textos mais famosos aí, as maiores brigas, né? Na equivalência formal, no texto da ACF, ficou assim, ó. Tudo fez formoso em seu tempo. Você pode ver que está aqui, ó. Além disso, em seu tempo, coisa bonita ele faz, né? E cada coisa bonita ele fez a seu tempo. Além disso, cada coisa bonita ele fez a seu tempo. E o mundo ele definiu no coração deles de modo a não descobrir o homem, o seu trabalho. Eu vou tentar fazer isso, não vai dar certo, mas é assim mesmo que eles vão fazendo, tá? Mas aí na CF ficou da seguinte forma: tudo fez a seu tempo, também pôs o mundo, né, e aqui eu coloquei o termo do hebraico, no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, esse é o texto da CF, que
ficou muito bonito, né? Muito simbólico. Vocês vão entender por que até nesse caso a CF ganhou, tá bom? E esse texto ele é mal utilizado, tá? Vou falar para vocês agora, lendo da NVI. Aí veio a NVI, que é um texto crítico, né? Com outros pergaminhos e tal, e usa a equivalência dinâmica e faz a seguinte tradução. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, até aqui tranquilo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aqui complica. E muita gente usa esse texto para falar que o homem tem o senso divino dentro dele. A gente concorda que ele tenha, mas esse texto não está falando sobre o senso divino. Você vai descobrir isso lendo todo o texto, né? Mas eles colocaram e é usado esse texto aqui de forma errada. Até reformado usa de forma errada, tá? Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, o ponto principal do texto é o que Deus fez, né? Ou o plano de Deus, e não o anseio por Deus, né? E se você for prestar atenção, aqui também não está escrito anseio por Deus, está escrito anseio pela eternidade. Mas o problema é colocar eternidade e não mundo, tá? Como a ACF fez. A gente tem um problema nesse texto aqui. Além do texto crítico, né, das Bíblias que trazem texto crítico, dá a entender outra coisa que o texto não está dizendo, nesse especificamente nós temos o problema do mundo e eternidade aqui. Aí nós vamos no dicionário Strong e lá no hebraico 5769, nós temos a definição curta, né? Essa definição curta a gente pega em qualquer lugar. No celular que tem dicionário Strong, você consegue pegar a definição curta. Significa uma longa duração, uma antiguidade e um futuro. Aí, olha o problema. Uma palavra pode ser traduzida tanto como longa duração, quanto antiguidade e futuro, né? Ou seja, um período do tempo que pega o passado, presente e futuro, né? E também sobre o passado e também sobre o futuro ao mesmo tempo, o mesmo termo. Essa é a dificuldade, né? Então, uma definição maior que eu achei na Bíblia Palavra-Chave, eu coloquei um resumo a respeito disso. Em uma definição maior, a palavra aparece relacionada a toda a extensão de um tempo. É isso, né? E levando em conta o contexto do texto, tá? Como um plano divino que tem começo, meio e fim. Coloquei só começo e fim aqui. Poderia ser traduzida levando em conta o contexto por decreto ou plano completo, especialmente neste texto aqui. Então, olha como fica complicado, né? Agora a gente tem uma palavra que daria para fazer um livro só dela, só do uso dessa palavra, né? E aí fica complicado colocar esta palavra traduzida para o português na tradução. E aí você encontra problemas como anseio pela eternidade e mundo. Uma diferença muito grande. Consegue perceber que a diferença é muito grande? Lendo o contexto, todo o texto, você consegue entender por que usar mundo, mas você não consegue entender por que usar anseio pela eternidade, tá? Porque anseio pela eternidade dá a entender que você está ansiando por aquilo que vai acontecer, né? Mas não na terra, em Deus, né? Sobre a vontade eterna de Deus. E é por isso que muita gente usa ele errado. Agora, quando fala sobre o mundo, você liga esse texto ao início do capítulo 3. E você entende que o autor ali, provavelmente Salomão, está falando sobre as obras que acontecem no mundo, as obras de Deus no mundo, né? E aí o homem fica com essa ideia de tentar descobrir essas obras de Deus no mundo, tá? Então, nesse caso, o texto da CF leva a uma compreensão melhor, porque ele te obriga a ler tudo. E aqui você fica achando que é uma tradução, mas na verdade já é uma interpretação, né? E que não ajuda muito. Agora, eu coloquei uma sugestão aqui. Claro que eu não sou ninguém para colocar uma sugestão, mas eu coloquei. Ó. A minha tradução, tudo fez formoso a seu tempo. Também pôs o desejo pelos decretos de Deus, né? Desejo pelos decretos ou planos de Deus no coração do homem. Aí sim, a gente abraça o contexto, porque esse texto é aquele que fala que há tempo para tudo, entende? Há tempo de morrer e de viver, de nascer e de morrer. E aí no final ele vai falar isso aqui. Tudo Deus fez formoso a seu tempo. Também pôs o desejo pelos decretos de Deus
no coração do homem, sem que ele, agora eu fiz uma alteração aqui, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez do início ao fim. Eu repeti? Eu repeti aqui, a obra que Deus fez do início ao fim. Aqui embaixo que eu fiz uma mudança. Aí eu vou explicar por que essa tradução aqui, ó, não bate com a realidade. E esse é um problema que você vai encontrar muito em textos de equivalência dinâmica e principalmente textos críticos, né? Vamos ler a explicação aqui. Como eu disse para vocês, uma exegese, ela fica muito grande, né? E você tem muitas possibilidades. Uma palavra poderia ser um livro, Olan, por exemplo. O Leandro Lima escreveu 3 livros de literatura usando a ideia do Olan. E a gente vai tentar explicar aqui o motivo pelo qual há diferenças nas traduções, né? Ó, todo o texto do início ao fim trata do tempo e dos decretos de Deus que são ocultos ao homem. Então isso tem que ser levado em conta. No texto crítico, muitas vezes não leva em conta o contexto, tá bom? Por isso o autor fala que Deus coloca esse desejo pelo conhecimento dos acontecimentos. E em seguida, que ainda assim, ele, o homem, não pode descobrir a vontade de Deus completa. Na verdade, é como se Deus colocasse uma dúvida em relação a isso, para que ele não descubra o decreto de Deus. Tá? Isso você pode perceber na sua própria vida. Em poucas palavras, aqui eu parafraseei. Há tempo para tudo. Parafraseei todo o texto, tá? Deus colocou no coração do homem um desejo por descobrir os tempos e os planos de Deus em relação ao tempo. Como o termo se refere a um plano no passado, no presente e no futuro, seria melhor usar o termo decreto, né? Mas poucas pessoas conhecem o significado dessa palavra. Então, se você tirasse tudo e botasse decreto, você resolveria o problema. Porque o decreto se refere a toda a vontade de Deus no início da criação a respeito de toda a eternidade, né? Mas você teria que fazer isso e explicar para as pessoas o significado de decreto. Muita gente não gosta dessa palavra. Por isso que usaram essas duas traduções tão diferentes, né? Aí eu continuei. De qualquer forma, tanto o mundo como o anseio pela eternidade não conseguem traduzir o contexto do texto. Nenhuma das duas palavras traduz exatamente o que o autor queria falar. A melhor forma de resolver esse caso é usando uma frase no lugar da palavra. Ainda assim, entender a palavra é muito melhor. Esse é o papel do teólogo, né? Esse é o nosso papel, entender e explicar do jeito certo. Mesmo usando a palavra mundo, a ACF remove do texto o que ele não quer dizer. Isso é importante, tá? Então, o texto está falando sobre descobrir Deus, como é utilizado? Não. O texto não é sobre descobrir Deus, como muita gente acha. É sobre como você vive e tem esperança do futuro, mas não sabe do futuro. Sabe? Você fica tentando entender o futuro e não sabe. Você nunca vai descobrir os planos de Deus. É mais ou menos isso. O texto não está falando sobre colocar no coração do homem o chamado senso divino, que pode ser visto em outras passagens, mas não aqui. Usar mundo leva o leitor a procurar o sentido do termo, como eu disse no início. Talvez até a palavra cosmos seria melhor, mas esse último termo, esse termo no hebraico, aliás, não pode ser usado como cosmos, tá? Mundo como uma extensão de todo o plano de Deus ficaria melhor nesse caso. Então, para eles não criarem uma paráfrase nesse versículo, eles escolheram o termo mundo, né? Que dá também para colocar, mas ainda assim não reflete a ideia do autor. Esse é o problema, beleza? Então veja como é difícil, né? Parece fácil, né, você pegar a tradução e ler e achar, não, a NVT é ótima, ou a NVI é perfeita, e eu vou ler, eu vou entender tudo. Talvez você não entenda tudo, né? Talvez você entenda uma coisa errada que o contexto do texto não fala. E é isso que é complicado no texto crítico. Lembra que o texto crítico, ó, que tenta usar a equivalência dinâmica? Por isso que é melhor, às vezes, usar a equivalência formal do texto recepto nesse caso, tá bom? Então você poderia ir lá e procurar mundo no dicionário e entender o sentido de mundo aqui, ou lan, nesse caso. Mas nem todo mundo vai ter um dicionário. Eu poderia colocar no lugar do mundo, então, o senso de divinitas, né? Mas isso ia ser pior ainda. Mas colocando o anseio pela eternidade, pode ficar mais bonito, mas não reflete em nada o que o texto quer dizer.
Você teria que pensar muito e entender o que o texto não está dizendo para entender o que o texto está dizendo. O que faria a pessoa desistir ou entender errado mesmo, que é o que a maioria faz, né? Entende errado mesmo e tá bom, beleza? Então essa é a dificuldade a respeito das traduções. E por isso que a CF, nesse caso, a CF é a King James, eu não sei como é que fica na King James aqui, mas a King James também costuma acertar bastante, por isso que elas são as preferidas. Porque na hora de escolher as palavras, eles escolheram muito bem escolhidos, tá? Aí vamos fazer um teste agora aqui. Eu vou trazer esse mesmo texto da... esse texto aqui já foi, né? Esse texto já foi. Vou pegar aqui um texto que a gente usou. Um texto bem fácil. Vou pegar aqui, ó. Tá na minha mão já. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Tá na minha mão aqui, ó. Aqui a CF. Vocês não vão ver eu fazendo, para mim ser mais rápido aqui, tá? Aqui a NVI, eu vou colocar agora. Isso vai ajudar você a entender que, na verdade, não é mais difícil de ler, tá? Só que muda algumas questões importantes. A NVT já tem aqui no site, eu achei que não tivesse. Então a NVT aqui, ó. Vamos ler os 3 textos. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aí tem tem ponto e vírgula aqui, importante, tá? Porque não será assim, sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aqui o termo filho da perdição se refere exatamente aos textos do Antigo Testamento, tá? Então você pode ver que quase todas seguiram esse padrão, né? E é fácil de entender. Muita gente vai falar, não, a CF é difícil de entender. Não é difícil, tá? Aí na NVI, não deixe que ninguém os engane de modo algum. É o mesmo sentido do texto ali. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Antes daquele dia, porque não será assim, aqui ele te obriga a ler o contexto, né? Antes daquele dia, já fala que aquele dia é provavelmente a vinda de Jesus, né? Mas você teria que ler mais da Bíblia para entender que aquele dia é a vinda de Jesus. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Também se referindo ao texto de Daniel, tá? Esse termo aí está em Daniel. E na NVT, né, que é o texto crítico mais novo, e com a tradução daquela equivalência dinâmica. Não se deixe enganar pelo que dizem. Como é que ela simplificou, né? Não se deixe enganar pelo que dizem, mas o que dizem, né? Pois esse dia, agora já te obriga a ler mais, esse dia não virá até que surja a rebelião. Aqui já complicou, né? A rebelião no lugar de apostasia. Rebelião tem o significado que dá para colocar junto com apostasia, mas não significa apostasia. Rebelião é outra coisa, né? A rebelião é uma revolta, né? A apostasia é um abandono. Entende? A diferença é muito grande, tá? Mas aí a NVT já tentou facilitar, e nisso que ela facilitou, ela atrapalhou, nesse caso, né? E venha o homem da perversidade. Você troca o homem da perdição, perversidade, que é um pecado, né? Aquele que traz destruição. A parte final ficou boa, mas a perversidade, rebelião aqui, já tira um pouco do texto. Tira um pouco fora do texto, entende? Então, nem sempre a tradução de equivalência dinâmica ajuda. Às vezes você tem um texto com mais sentido, com mais significado, como a CF, te faz pensar mais sobre o texto. Por exemplo, você veria que ninguém antes do de maneira nenhuma, né? É enfatizado para você não dar ideia para ninguém mesmo, né? O restante, ó, não deixe que ninguém os engane. Quando você coloca o ninguém para cá, você enfatiza, olha, ninguém, não importa quem seja, ninguém, de maneira alguma, vos engane. E aí você tem os termos apostasia, que traz na NVI também, e filho da perdição, levando você para a citação do apóstolo, que é Daniel 9, se não me engano, nesse caso aqui. Aqui você tem uma facilidade que, na verdade, não te deixa entender a teologia bíblica por trás do versículo, tá? Vou pegar o texto aqui, o texto mais polêmico, eu vou citar só 3, para a gente não demorar muito, porque a última parte é a mais polêmica, né? Tá aqui, NVT, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aqui.
O texto de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, se não me engano. Romanos capítulo 8. Eu vou botar até o versículo 2 para ficar mais fácil. Romanos 8, 1 e 2, na NVT. Agora na NVI. Esse é um dos textos mais problemáticos do Novo Testamento a respeito dos dois manuscritos, tá? Você vai perceber agora por quê, ó. Deixa eu colocar o último aqui. Tá aí. São os 3 textos, né? A formatação não tá muito boa aqui pra gente ler. Deixa eu formatar direitinho. Pronto, ficou fácil agora. A CF, por ser texto recepto, lembra que eu falei que ela tem mais texto? Nos textos críticos, mesmo sendo um monte de manuscritos, não tem todo o texto que tem na CF. E aí o pessoal vai achar que incluíram no texto recepto, né? Por que incluíram no texto recepto? Por que não podem ter deixado de fora no texto crítico? Mas essa opinião tem sido a maior, né? A vencedora, a ideia de que no texto crítico foi o correto e o recepto foi adicionado. Mas o que foi adicionado? Leia comigo, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vamos marcar isso aqui, porque esta é a adição segundo eles. Tá bom? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do Espírito da morte. Só que você vê que o versículo 2, que é esse que a gente acabou de ler, ele continua o versículo 1. Entende? Então, ó, não é que foi adicionado, você percebe claramente, eu posso até fazer aqui, ó, que é uma continuidade, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, então, ó, uma continuação. Quando você vai para a Bíblia de texto crítico, você percebe exatamente isso aqui, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Você percebe que está faltando alguma coisa. Eles deram um salto aqui, entende? Por quê? Porque vai falar agora de Espírito de vida, né? Se não tem Espírito de vida no início, mas na CF tem. Entende a diferença? Parece pequena, não parece? Mas na verdade você não leu o que estava ali. Você ficou sem o conteúdo. Esse é o problema. Entende? Então, parece simples, mas não é muito simples, né? Ó, aqui está faltando conteúdo. Ó. Aqui está faltando conteúdo. Eu vou marcar de vermelho aqui, que é o que faria a ligação. Né? Ele faria a ligação entre os 2 pontos. Opa! Calma aí, vamos fazer aqui, ó. Pintar... aqui em cima, ó. Tá faltando alguma coisa aqui, entende, ó? Aqui tá completo. O porquê e a explicação do porquê cabe no que tá aqui. Aqui não cabe. Ele de repente fala sobre lei do Espírito, tá vendo? Ele de repente fala sobre lei do Espírito, mas do nada, né? Surgiu do nada a lei do Espírito, porque em cima não tem, aqui já tem. Né? E na NVT como é que ficou? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem um ponto aqui. Pois, em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida aos... Faltou alguma coisa, né? Aos homens, libertou da lei do pecado. Não sei por que está assim. Eu devo ter copiado errado, sei lá. Mas enfim, você percebe que está faltando a mesma coisa? Então, o texto não acabou ali, ó. Você percebe que esse ponto aqui, se eu copiar esse ponto e colocar ele aqui, olha a diferença que vai fazer, ó. Aqui, ó. Olha agora a NVT, ó. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, isso mesmo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois... Em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, que dá vida ao homem, os libertou da lei do pecado. Então, encaixou as duas coisas, sabe? E na NVI, a mesma coisa. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, por meio de Cristo Jesus,
a lei do Espírito, agora fazendo todo sentido, né? Fazendo a interligação de um ponto para o outro, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, percebe que o texto crítico, na verdade, ele está faltando conteúdo e não o contrário, né? Eles dizem que foi adicionado no recepto, mas você percebe pela tradução que, na verdade, o que foi adicionado, na verdade, está faltando no outro texto. Compreende? O problema todo é esse aí. Aí você vai ter texto, por exemplo, como Jesus e a mulher pega em adultério, que foi retirado. O final de Marcos também foi retirado, né? Ele contém no texto receptos mais antigos, mas foi retirado. O próprio texto da NAA já cortou alguns versículos já, né? Ao invés de colocar a informação, ele já cortou já o versículo. A Nova Almeida Atualizada, o texto que eu geralmente defendia, tá? Então, olha só o tamanho do problema. Vamos fazer mais um teste aqui. Deixa eu fazer agora com... Nem sei qual texto eu vou fazer, mas... Opa! Mas vamos pensar num texto aqui. Um texto muito conhecido, texto muito conhecido, que já vai trazer aí um outro problema sobre o texto crítico, que é 1 Coríntios 1, né? Por que eu sempre cito 1 Coríntios 1? Porque o problema é muito grande, né? É muito grande. Esse texto aqui é da ACF, que você vai ver agora. Agora eu vou pegar o NVI. A NVI. Isso tudo que eu estou fazendo é bem resumido, né? Deixa eu ver aqui. Eu peguei o texto errado. 1 Coríntios 1, 18. Eu peguei o 17. Eu vou acertar lá daqui a pouco. Deixa eu colar o da NVI aqui de uma vez. E o da NVT. NVT. 1,18, eu coloquei 1,17 ali. Não tem problema. Vou corrigir já. Ó, esse aqui é da NVT agora. Agora deixa eu acertar aqui o da ACF. ACF. É muito bom vocês verem minha tela, né? Bem melhor do que aquela produção toda e não ter o que tem aqui. Vamos lá então. Porque a palavra da cruz na ACF é loucura para os que perecem. Ou seja, aqueles que não estão sendo salvos, que não creram em Jesus. Esse é o problema aqui, tá? O verde que ficou muito ruim. Deixa eu deixar mais apagado o verde aqui, ó. Para os que perecem. Mas para nós que já somos salvos, né? É o poder de Deus, né? A palavra da cruz para o mundo é problema, né? É loucura. Para quem já foi salvo, é o poder de Deus, beleza? A NVI e os textos críticos já vão fazer uma mudança enorme aqui. E eu vi gente comentando, falando, Deva, essa mudança aí é muito pequena para você comentar. Irmãos, a gente está falando da palavra de Deus, né? Eu não estou falando de uma carta que eu escrevi para alguém, não. Estou falando da palavra de Deus, né? Então, uma mudança é uma mudança. Se é uma mudança grande ou pequena, né, não importa, né? Você pode até mudar os termos, mas você não pode mudar o significado do texto. E é justamente isso que muda. Então, na NVI, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Facilitou? Não facilitou, tá bom? Não facilitou porque entre estão perecendo e perecem é muito mais fácil de entender, né? Mas enfim. Mas para nós que estamos sendo salvos, tá vendo o problema? É o poder de Deus. Então não é só o manuscrito, é o texto que foi criado com ele também. Então na NVI nós estamos sendo salvos, enquanto na ACF nós já fomos salvos. E de fato nós fomos salvos. Nós não estamos sendo salvos, nós já fomos salvos, né? É uma doutrina importante, não é uma doutrina simples, muita gente rejeita essa doutrina. Os wesleyanos, por exemplo, não aceitam que você já esteja salvo. Você pode perder a salvação. Então, alguém que tem que tem dúvida a respeito da certeza da salvação, quando lê a NVI, vai entender que ele pode perder a salvação, porque nós ainda estamos sendo salvos. Se ele lesse na ACF, ele já teria certeza da sua salvação. Entende? Aí a NVT, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Não ajuda nada isso aqui, né? Você falar, não, a NVT é mais fácil. Não, que se encaminham
para destruição. Olha aqui. Olha na CF, para os que perecem. Entende? Mas aqui eles fizeram a exegese do texto. A exegese disso aqui poderia ser colocada como isso aqui da NVT. Só que quando você vai traduzir o texto, você tem que ser um pouco mais original e não ficar fazendo exegese, entende? Aqui na NVI não ficou muito ruim não, para os que estão perecendo, mas aqui se encaminham para destruição, né? Então, beleza que você ficou fácil de entender essa primeira parte, mas não é uma tradução, é uma exegese ao invés de tradução, é quase uma paráfrase, tá? E aí ela repete o problema da NVI, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então parece bobeira, né? Parece pequeno, mas não, só te mostrei 3, tem mais de 4.000 mudanças, tá? Deixa eu tomar uma água, senão vou ficar sem energia aqui. Mais de 4.000 mudanças na Bíblia, beleza? Então não é pequeno, como muitos falam, beleza? Acho que nós já pegamos o jeito aqui. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou pegar bem aleatório, vamos ver aqui, bem aleatório, vamos botar aqui, ó, vamos pegar Hebreus, né, Hebreus, vou pegar bem aleatório, eu não lembro o que está escrito em Hebreus 7, versículo 6, não lembro o que está escrito, e vamos ver a diferença que vai fazer aqui. Hebreus 7, 6, tá? ACF aqui. Você não viu, mas eu peguei ele bem aleatório, só digitei lá e coloquei. Deixa eu só acertar aqui a formatação. Vamos pegar aqui na NVI. Se não mudar, não tem problema, tá? É só pra gente fazer um teste mesmo. Porque 4.000 mudanças é muito difícil de achar, né, o erro não. 4.000 mudanças em uma Bíblia é muito, né? A Bíblia fica pequena perto do tanto de erro dela. Vamos ver o que o texto crítico faz, né? Pode ser que ele ajude aqui. Vamos lá. ACF, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, né? Eu já vi ali que já colocaram o nome de Melquisedeque, né? Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então a ACF vai trazer que a ideia de Melquisedeque abençoando ele, lembrando das promessas aqui, que é a aliança de Deus com ele, tá bom? Então esse ponto aqui é interessante. Aquele cuja genealogia não é contada entre eles, Melquisedeque mesmo, tomou o dízimo de Abraão. Abraão é aquele que recebeu a aliança, né? Vamos ver na NVI. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, né? Aqui já deu uma dificuldade, né? Você não vai ler genealogia, né? Fica mais difícil, né? Mas tá bom. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Aqui manteve, ficou legal mesmo, né? Ficou igual, na verdade. Melquisedeque, NVT, já vai deixar ali a tradução, né? E a interpretação. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Davi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Então, nesse caso, as três ajudaram. A NVT só colocou o nome de Melquisedeque, mas lendo a ACF, você sabia que era Melquisedeque mesmo, né? Então, ficou fácil de ler as três. Por que falam que é mais difícil ler nenhuma e não na outra? Vamos ver aqui, um texto bem aleatório, Malaquias 4, versículo 9. Não sei se tem versículo 9. Na verdade parece que tem, né? Cadê? Não tem na NVT, pelo jeito. Não tem na NVT. Então vamos ver aqui na ACF. Será que não tem mesmo? Mas deveria aparecer erro aqui, né? Não tem. Então vamos botar o versículo 8. Nem sei quantos versículos. Opa! Nem sei quantos versículos tem em Malaquias, né? O capítulo 4. Vamos ver o versículo 1. Versículo 1 com certeza vai ter, né? O versículo 1 na ACF. Você não viu, mas eu coloquei ali. E o texto que eu falei para vocês não tinha. Não tinha, por isso que eu nem coloquei lá. Agora CF ou NVI. Último teste, só para a gente ver como é que é o Antigo Testamento, a diferença entre as três. Aqui, ó, NVI. E agora NVT.
NVT, que ficou um pouco menor aqui, pelo que eu estou vendo, né? Mas tá aí. Vamos ler, então, sem ter feito exegese nenhuma, a gente vai ler o versículo e ver a diferença entre cada uma. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Opa! Estamos falando da volta de Jesus. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, olha os termos que são importantes. Soberbos, cometem impiedade. Isso aqui, os verbos são muito bons. Eles serão como a palha, ou seja, serão queimados facilmente, derrotados facilmente. E o dia que está para vir os abrasarás. Lembra que eu falei daqui do fogo? Né? Aqui está falando também, ardendo como fornalha. E aí esse dia queimará o ímpio, né? Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então é importante no texto, tá? Senhor dos Exércitos também eu marcaria como importância. Então esse é o texto da CF. Fala, quando Jesus voltar, quando chegar o dia do Senhor, os ímpios, aqueles que amam a maldade, como você viu ali, os soberbos, né, os orgulhosos, aqueles que se sentem superiores a Deus, né, e aqueles também que cometem pecado, eles serão vencidos tão rapidamente que vai ser como se botasse fogo na palha. É isso. Então, todo o texto já levando a entender a vinda de Jesus aí. Aí na NVI, pois certamente vem o dia. Pois eis que aquele dia vem. Então, ficou mais ou menos igual. Certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Ficou igual? Todos os arrogantes e todos os malfeitores. Isso aqui não. Não é apenas malfeitores. O termo impiedade, ele é um pouco mais amplo do que malfeitor. Beleza? Então, arrogante aqui, acho que tudo bem. Malfeitores aqui, não. Né? A pessoa que comete a impiedade, ela é um malfeitor. Mas nem sempre ele maltrata as pessoas, por exemplo. Entende? Nós não estamos falando sobre pessoas assassinas, né? Pessoas que cometem adultério e que todo mundo sabe. Não, nós estamos falando do pecador. O pecador nem sempre é visto como malfeitor. Vamos citar exemplo de pessoas grandes aí que fazem coisas boas, mas que não se rendem a Jesus. Eles são homens que cometem impiedade. Dificilmente você vai atribuir malfeitor a uma pessoa que faz coisas boas para o mundo, entende? Mas quando Jesus voltar, talvez ele veja nesse homem um malfeitor ou um homem que comete impiedade. Por isso que a CF, nesse caso, vai dar uma explanação maior acerca do que o autor queria escrever. Então a NVI aqui simplificou demais. Eles serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem a raiz, nem o galho nenhum, algum sobrará. Bem interessante, mas aqui, todos os malfeitores, para mim, não foi uma boa escolha, né? Não foi uma boa escolha. Aqui tá tudo redondinho na ACF, né? Vamos ver a NVT agora, para terminar essa parte aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento, bom, que o dia do julgamento, colocou aqui, achei legal, se aproxima, né? E arde como uma fornalha. Interessante, que na NVT ficou legal. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Os perversos aqui, ficou mais ou menos os perversos, tá? Cometem impiedade é mais amplo, como eu disse a vocês, muitos, como Jesus diz, né? Muitos naquele dia estarão falando, Senhor, não fizemos milagres em seu nome, né? Esses caras não eram malfeitores e nem perversos à vista das pessoas, mas eles eram ímpios, entende? Então a ACF te dá uma ideia mais ampla. Os perversos ficou melhor do que os malfeitores, mas ainda assim, né, não ficou tão interessante. Serão consumidos desde a raiz até os ramos. Então, aqui ficou legal também, ficou parecido, né? Ficou parecido ali, ficou bom também. Viram a diferença que faz toda a diferença? O texto crítico pode ser mais fácil de entender, mas ele tira de você o que você poderia absorver do conteúdo. Isso é muito sério,
tá? Isso é muito sério na hora de você estudar a Bíblia, na hora de você pensar nas Escrituras, vai fazer toda a diferença, beleza? Bom, vamos passar para a última parte, deixa eu ver quanto tempo. 50 minutos falando sobre isso aqui. Eu acredito que esse tema ele seja até mais amplo do que eu estou falando, estou sendo mais raso, tá? Aqui, para finalizar, nós temos a polêmica dos textos, né? Ou dos novos textos e traduções. Vocês viram que aqui no início a gente tenta dar uma disfarçada, a gente não, eles, né? Ó, tenta dar uma disfarçada aqui também, né? Outros textos vão tirar o sangue de Jesus e colocar o sacrifício de Jesus, vão dar uma reduzida, né, no texto. Então há uma polêmica muito maior por trás disso, uma polêmica que não envolve apenas manuscritos e formas de tradução, tá bom? Há um problema muito maior do que isso que eu vou ler assim que eu tomar água. O autor Peter Jones, em A Ameaça Pagã, escreveu o seguinte, lá na página 105. O título é Desmantelando a Bíblia. Em 1985, o ano que eu nasci, como presidente da prestigiosa Sociedade da Literatura Bíblica, pessoas grandes, tá? James Robson lançou uma afirmação pragmática para o século XXI. Ele fez isso aqui. Né? Ele pediu aos seus companheiros eruditos bíblicos para desconstruir suas disciplinas. Vamos pensar o que ele pediu? Ele pediu para que os eruditos ou os estudiosos desconstruíssem suas próprias disciplinas ou suas pressuposições bíblicas, biblicistas, entende? A Bíblia não serviria como fonte final de autoridade e como definição do cristianismo verdadeiro. Essa foi a proposta do cara que era presidente da Sociedade da Literatura Bíblica. E o que essa proposta faz? Vai fazer com que as pessoas, né, isso vai ser aplicado com o tempo, fazer com que as pessoas não coloquem tanta certeza na Bíblia em relação às suas próprias doutrinas. Que elas fundamentem as suas doutrinas não apenas na Bíblia. Seria equivalente ao que aquele cara falou, colocar a Bíblia no seu lugar. É equivalente a atualizar a Bíblia. Nós estamos falando de 1985. Tá bom, irmãos? Então veja que há um plano maior a respeito disso aí. Nós fomos avisados, o Peter está falando. O plano de Robson está pegando o momento não somente porque a hora é certa e sua mensagem se encaixa no clima do mundo moderno, mas também porque James Robson e seu colega Helmut Koser, da Harvard Divinity School, olha os nomes, têm feito um trabalho importante para concretizar isso. Beleza? Agora, a sua mente abriu em relação a essas mudanças. Você viu o texto cortado, mudado, você viu textos que não contém no texto crítico, você viu significados que foram reduzidos. Isso tudo colabora para muita coisa. A próxima geração, depois de 85, já não tinha tanta certeza sobre a Bíblia quanto a geração antiga. Entende? Esse é o problema. Assim que você molda uma sociedade, tá bom? E aí a gente tem aqui uma outra citação do Peter Jones, no capítulo que ele chama de O Retorno do Nag Hammadi. Acho que é Hammadi que fala. Uma nova Bíblia em velhos postes de barro. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu fiz aqui. Tem a ver com esse ponto que a gente está falando aqui. Deixa eu visitar aqui e abrir aqui Palavras em Chamas. Eu já tinha comentado sobre isso aqui antes de vir aqui pegar o texto dele. Aqui, ó, demonizando Deus, não. Demonizando Deus tem a ver com isso também. Vou deixar a indicação para vocês lerem, tá? Distorções simples para uma cultura humanista. Bom, você tem aqui o que os arminianos fazem, né? E aí eu criei uma versão arminiana da Bíblia. E vocês comparem com a Bíblia de vocês. O que acontece? A Bíblia mesmo, a palavra de Deus, como ela está escrita, ela já não é suficiente para definir a doutrina. Eles abriram mão dessa certeza, entende? Então você vai lá para Efésios 1, do 4 ao 6, e o que você tem em Efésios 1, do 4 ao 6? Efésios 1.4 ao 6. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Essa tela que eu quero mesmo.
você tem lá a seguinte informação. Não vai aparecer tudo para vocês, não, por causa da posição aqui, mas eu vou ler, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis ao amado. Então você percebe que o texto é monergista, falando que Deus fez em nós. O plano de Deus em nós foi nos eleger em Cristo para ser salvos, obviamente, para que a gente fosse irrepreensível diante de Deus em amor, né? É claro que nós não somos irrepreensíveis porque somos perfeitos, mas é diante dele em amor, ou seja, a misericórdia dele que tá ajudando a gente ali. Ó, o Devair faz tanta coisa errada, mas eu amo ele, né? Então eu vou perdoar ele. E além disso, fala da predestinação e tudo mais. Aí como é que o arminiano, que já caiu nessa ideia que nós acabamos de ler, vai ler isso aqui? Ele vai pegar o mesmo texto e vai ler da seguinte maneira, ó. Porque Deus nos escolheu nele, aí vai botar uma chave. Porque sabia que o aceitaríamos também, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então ele pega o texto e inclui mensagem no texto, porque o texto mesmo já não é suficiente para suas pressuposições. Eles fazem o que o autor, o que o presidente da escola de 85 supôs. Compreendem a mudança? Parece pequeno, mas não é tão pequeno assim, né? Quanto mais a gente cavar, mais problema vai aparecer, beleza? Aí olha a continuação. Em amor nos predestinou, porque nós o aceitamos antes. Vocês leram isso aqui na resposta a respeito da Bíblia do discípulo, tá? Vocês leram isso aqui, eu escrevi isso aqui antes de ler a Bíblia do discípulo, tá? Eu escrevi isso aqui, não tinha ainda review, mas eu já sabia dessa maneira de enxergar. Aí você vai para a Bíblia do discípulo, que é arminiana, e você vê exatamente isso acontecendo. Eles pegam o texto bíblico, não entendem que esse texto seja suficiente para fazer a sua interpretação, incluem material. E aí você tem, por outro lado, o autor, né, ou os pesquisadores do texto crítico, que ao fazer a tradução, retiram parte do texto, entende? Então o problema só vai aumentando a respeito das traduções. Então deixa eu continuar aqui. Acho que esse ponto já deixei claro. Agora vamos ver aqui a respeito da descoberta. Quando ele quebrou o pote de barro, Muhammad Ali... Eu achei que Muhammad Ali era uma brincadeira, sabe? Muhammad Ali. Mas não, existe um cara chamado Muhammad Ali. Muhammad Ali finalmente conseguiu uma promoção de vida. Encontrar papel velho, aqui é velho, escrevi errado, num pote de barro não se configura como uma óbvia melhoria na condição de vida de alguém. No entanto, esse egípcio árabe, condutor de camelo, havia entrado para a história religiosa sem querer. Por que sem querer? Ele achou alguma coisa. Em 1945, Ali estava em Nag Hammadi, acho que é assim que fala, no Egito, 3.000 milhas ao sul de Cairo, fazendo furos no Sebá, o rio solo deixado após as enchentes periódicas do Nilo. Então o cara estava fazendo furo no rio e ele achou o pote de barro. Em um jarro de cerâmica estava o primeiro de 52 textos de uma coleção de escritos gnósticos. Entende? É isso que eles acharam. É claro que eles acharam outros textos e tudo mais. Esse escrito foi achado mesmo. Mas a ideia de que eles foram achados ainda é polêmica. E o próprio autor Peter Jones coloca polêmica nisso, tá bom? Eles descrevem uma coerente e herética narrativa da doutrina cristã. Olha só, nesses textos gnósticos, você não tem texto sobre a doutrina gnóstica. Você tem textos sobre o cristianismo. O que os gnósticos fizeram entre o primeiro e o segundo século? Eles pegaram a Bíblia, eles tinham as cópias da Bíblia e eles reescreveram a Bíblia, né? Os escribas deles lá reescreviam a Bíblia. Além de reescrever, eles criaram outros livros para a Bíblia baseado no que estava na Bíblia.
Então, por isso que surge o Evangelho de Tomé, por exemplo. Não existe Evangelho de Tomé, mas foi encontrado, junto com textos gnósticos, o Evangelho de Tomé, com características bíblicas, entende? E no meio desse monte de achados gnósticos, foram encontrados textos críticos também, tá bom? Então, esse texto que o Mohamed Ali achou descreve uma coerente e herética narrativa da doutrina cristã, oferecendo uma imagem sedutora de Jesus para aquecer o coração de qualquer guru da nova era. Eles sempre quiseram modificar Jesus, fazer ele mais místico, por exemplo, como a Bíblia textual faz. Né? Eu vi algum comentário da textual que fala que tentou trazer essa mística, né? Aliás, foi da textual não. Foi um outro rapaz que era advogado. Olha a história do rapaz. Ele era advogado e ele descobriu textos críticos e ele disse que as nossas traduções perderam a mística de Jesus. E o que ele fez? Ele criou o seu evangelho, o seu próprio Novo Testamento, aliás. Ele retraduziu os textos do Mar Morto e manteve os problemas que os gnósticos colocaram. Olha a descrição que o Peter Jones faz aqui, isso aqui na década de 90, tá? Oferecendo uma imagem sedutora de Jesus para aquecer o coração de qualquer guru da nova era. Guru da nova era é sobre as religiões mesmo da nova era, tá bom? A ironia é enorme. Precisamente quando a espiritualidade da nova era emergia como a mais dinâmica força religiosa do mundo ocidental. Os documentos de primeira mão de seu primo espiritual, há tanto tempo perdido, o gnosticismo veio à luz. Entende? Agora, vamos pesquisar aqui rapidinho quando é que foram encontrados os textos do Mar Morto. Deixa eu botar aqui. Aqui. Descobertas, né? Descobertas do Mar Morto. Eu não lembro quando foi encontrado, mas vamos ver aqui no Wikipedia, acho que vai dar... Aqui, ó. Aqui, isto. Olha aí. Olha o problema. Final da década de 40. Entende? É nesta mesma época que foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. O Peter Jones está falando que um cara achou um livro dos 52. O restante foi encontrado até os anos 50. Beleza? Quando é que o Peter Jones falou? Foi em 1945, foi encontrado um. Né? E aqui a gente está falando, ó, são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios. Os essênios, posteriormente, se tornam os gnósticos, tá? Que viveram em Qumran no século II a.C., até aproximadamente 70. Então, esses essênios aqui do século II já eram os gnósticos mesmo, né? Porções da Bíblia hebraica do Antigo Testamento foram encontrados, exceto o livro de Esther e do livro de Neemias. Tá vendo como já faltava manuscrito? Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico. Por que mais antiga? Porque data do século II, né? E não teve nenhum escriba para reescrever o livro do século II até agora. Por isso que eles são os mais antigos. Já o texto recepto provavelmente passou por outros escribas, né? Mas é isso o texto crítico, tá? Tá vendo como é recente? Tá vendo como é recente? E é por isso que são tão estranhos. Mas olha o que o Peter Jones fala, né? Foi na mesma época em que surgia esse movimento místico, surgem esses manuscritos do Mar Morto. O próprio Peter Jones vai dar essa ideia, né, de que talvez esse manuscrito nem fosse achado, talvez ele tenha sido criado. Tá bom, irmãos? Essa é a realidade, beleza? Então vamos para algumas observações aqui a respeito da polêmica. Tal. Há algum tempo já existe uma força contrária às escrituras. Isso é recente no mundo, assim como a briga do texto crítico e recepto. Até a década de 50 era texto crítico. Recepto, tá bom? Depois disso é que surgem os melhores textos, tá bom? Eu não vou repetir tá bom de novo, tá bom?
O autor mostra, que eu não corrigi, o autor mostra que no início dessa briga moderna, um egípcio misteriosamente encontra textos favoráveis à baixa crítica textual. Essa é a história. No decorrer do livro, o autor ensina que não conseguiram introduzir toda a nova Bíblia na sociedade. Por quê? Os textos não entraram para o cânon, nunca vão entrar provavelmente, por causa do conteúdo gnóstico. Se você quiser ver melhor, é só você pegar aquele texto lá aqueles apócrifos e ler. É tudo gnosticismo mesmo. Então não tem como enganar o povo a esse ponto de colocar lá Evangelho de Maria, de Tomé, de não sei mais quem e tudo mais. Por isso, o que eles fizeram? Eles diluíram esse conteúdo na TV. Entende? O crente não estava lendo a Bíblia, mas estava vendo a TV. Ele estava vendo músicas, aí entra profetas, entra cinema e tudo mais. Por isso que quando você vê um filme, por exemplo, feminista, geralmente há conteúdo gnóstico no filme. Eu estava jogando Horizon Zero Dawn, né? E é basicamente uma história gnóstica, entende? Então não dá para colocar isso na Bíblia, mas os crentes jogam, né? Os crentes jogam videogame, os crentes assistem muitos filmes, e foi isso que eles decidiram fazer, tá bom? Por isso que muitos filmes de Hollywood são gnósticos. Eles não têm uma religião neutra, não, eles são gnósticos mesmo. Você vê, a Marvel é gnóstica, a DC é gnóstica, que faz o Super-Homem e tudo mais. Tudo isso traz religião, entende? E essas religiões estão ainda nos manuscritos que foram rejeitados. Olha aí o tamanho do problema, né? Se você quiser ter mais acesso a isso tudo, Peter Jones, A Ameaça Pagã, vai te ajudar bastante, tá? Para que as doutrinas sejam desmanteladas, como está escrito aqui no primeira citação, desmanteladas da Bíblia, um dos passos fundamentais foi reduzir a autoridade das Escrituras. Então, primeiro, aquilo que o autor falou ali, eles vão tirar a autoridade das Escrituras, ó. Ele pediu aos seus companheiros eruditos bíblicos para desconstruir suas disciplinas para revelar pressuposições bíblicas. A Bíblia não serviria como fonte final e como definição do cristianismo verdadeiro. Então a Bíblia perde a autoridade. Esse é o primeiro passo, tá bom? O segundo passo, coloquei aqui, foi reeditá-la com menos textos e menos clareza teológica. É aí que entra o texto crítico com menos material para vocês lerem também. Para isso, o texto crítico atendeu muito bem. Iniciamos a briga do texto crítico com versões como ARA e NVI. Essa última observação é sobre a evolução do texto crítico, tá? Eles evoluíram para NTLH. A ARA é muito mais parecida com a ACF do que a NAA é parecida com a ACF. Logicamente, a NAA também é diferente da ARA. A NVI ela era mais parecida com a ACF, mas ela não é tão parecida como com a NVT, por exemplo. Então, a evolução, nesse caso para baixo, vai acontecendo no texto crítico, sempre levando a isso aqui que o autor disse, né? Ó, sempre desmantelando a Bíblia. Aos poucos, você perde a Bíblia. Então, se você fazer uma comparação entre NVI e textual, você vai ver um progresso muito grande. Entende? O progresso foi enorme da NVI para textual. E o pessoal da BV Books está falando aí que ela está sendo usada em muitas igrejas e tudo mais. E muitos teólogos, até amigos meus, se apaixonaram pela Bíblia textual, né? E ela representa muito bem essa ideia do desmantelamento da Bíblia. Não sei se é assim que fala. Bom, falamos bastante a respeito disso aqui. Eu vou acompanhar agora os comentários de vocês. A gente vai acompanhando por lá, né? Agora é 00:07 e eu vou continuar gravando, porque hoje já é domingo, 00:07 é domingo, eu preciso gravar muita coisa para o nosso canal. Espero que vocês tenham entendido a diferença dos textos, né? Agora eu falei tudo que eu tinha que falar mesmo a respeito do texto crítico e recebe, tá bom? Eu acho que não tem mais alguma coisa para falar, mas se tiver, coloca aqui nos comentários. Eu vou disponibilizar esse arquivo do jeito que ele está aqui para vocês. Para isso, vocês têm que me pedir lá no grupo do WhatsApp, beleza? Que eu mando para vocês o arquivo em PDF. Vou gerar ele aqui agora.
gerar aqui agora, cadê? PDF, ó. Me pedindo, eu mando para vocês, tá certo? PDF ou em doc, né? Eu vou salvar em doc também porque talvez vocês queiram editar e colocar o texto que vocês quiserem, né? Usem à vontade. Para membros isso aqui é uma obrigação meu, tem que dar mesmo, né? Mas isso é só para membros, tá, irmãos? Só para membros. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas e tchau!